inicialmente de risco potencial, trabalhando a natureza, a finalidade, a toxicidade desse produto, a exposição que aquele serviço está tendo, quem é o profissional que atua naquele serviço, né? Então, bem legal, por exemplo, a questão dos serviços exercidos por profissionais de saúde, né? As clínicas de estética atuados por profissionais de saúde e aqueles que não são profissionais de saúde. Aqueles profissionais de saúde que utilizam algum equipamento ou algum produto, equipamento eletromédico ou pérfuro-cortante, é diferente daquele que só corta cabelo, pô, e passa creme. Exato. Isso é Concorda? bem interessante, né? Isso é bem diferente. Qual é o produto que eu uso? Pô, meu amigo, eu estou usando aqui um lift com equipamento eletromédico da Choque. Para aí, da Choque é diferente do cara que só pega uma tesoura e sai cortando cabelo e peça shampoo. É diferente, Exato. concorda? Sim. Alex, uma pergunta aqui referente aos representantes comerciais, que a Fátima Isso Ribeiro aí. está fazendo. Ela pergunta: fiquei confusa quanto à licença para representantes comerciais. Eles não têm estoque físico, apenas escritórios. Em meu estado, Sim, não concedemos licença para os representantes, que é o tal do escritório de contato, né? A gente também ficou com essa dúvida quando lemos lá a consulta pública. Então, exato, que na poderia consulta esclarecer para pública. nós? Exato, pensa que na RDC, é porque isso está na RDC 49, gente. Quando você tem um médio empreendedor e tal, eu falava que você não tem mais a necessidade de ter o local próprio. Um prestador de serviço, isso é mais comum de você ver aonde? No serviço, né? De saúde, o cara, Uhum, ele presta serviço. Onde você presta uhum, serviço? Ah, então ele está lá ligado àquele serviço de hospital, né? Ou aquele serviço de saúde. Então, é uma realidade que nós temos que entender. O cara não tem mais físico. O cara, eu vi muito disso quando eu estava trabalhando na vigilância do Estado do Rio de Janeiro ainda. O início disso, o cara era um representante comercial, o cara precisava da licença, senão ele não compra, concorda? Ele precisa de autorização de funcionamento. Mas o que que o cara tinha? O cara não tinha local próprio, ele terceirizava o armazenamento, ou era só conta prestação, né? Ele remediava, mas uhum, ele precisa, senão ele não compra, ele não emite, né? E a RDC 49, mas principalmente agora, ele não necessita ter local próprio, né? Inclusive pode ser na própria casa dele. uhum. Inclusive isso está Mas previsto na também RDC é o motivo 49, o dos. local ser a própria residência. Aí, se for da própria residência, ele tem que ficar atento e ele permite que vai ser objeto de inspeção sanitária. Uhum, Então, eu sei da dificuldade, é uma realidade, o comércio virtual está aí, você não tem mais local físico, armazenamento físico desse produto, você tem sim um transporte, sai de A e você vai ver direto para o consumidor final, mas aí eu uhum, continuo tendo a transportadora, né? A transportadora é uma atividade de vigilância sanitária, então eu vou precisar que aqueles que atuam com serviço de transporte ou de logística, nome mais bonito que vocês acharem aí bonito, né? Eles vão ter que ser objeto de vigilância sanitária, né? Então você, de alguma maneira, ainda consegue rastrear e ter algum tipo de controle. Ah, tudo bem, eu posso não ter do representante, mas com certeza da empresa logística você vai ter. E Alex, mais uma pergunta que chegou lá no Instagram. Como que é feita essa definição dessa classificação de risco, essa tabela, por exemplo, licença sanitária inicial? Eu me lembro que na primeira vez que a Anvisa publicou, que houveram discussões com o SEBRAE, com representantes de municípios, de estados, né? Foi uma discussão longa e extensa. E isso permanece para essa nova tabela que está exposta na consulta pública. Também houve essa ampla discussão com Sim, participantes do SEBRAE, do município e estado? exatamente. Porque essa é o que está no relatório de AR. O que está na tabela dos anexos 1 e 2 é a mesma tabela que está no relatório de AR. Então, o relatório de análise de impacto, o relatório de análise, que é o que tirou de referência para a construção dessa norma, é o que foi discutida e apresentada desde 2021
e que, mais uma vez, ele foi trabalhada na TPS, na tomada pública de subsídio, quase 400 pessoas votaram, apresentaram contribuições. Além disso, nós fizemos, eu sempre ressalto isso, eu encaminhei, claro, a gente fez uma ampla divulgação, mas ali ficou em torno de 100 e poucas pessoas, quase 200, que fizeram. A gente apresentou parte da minuta. Eu coloquei os tópicos. Você concorda com essa classificação de risco? Você concorda com essas atividades econômicas? Vocês concordam com o gerenciamento de risco? Ou seja, a minuta, em vez de ser trabalhada, conversada, fazer aquelas várias reuniões, a gente utilizou a modernidade e os aplicativos, os formulários eletrônicos, de modo a construir. Então, utilizando como referência o relatório que já tinha sido aprovado, que já tinha sido trabalhado em consulta, né, prévia. Fazendo essa consulta, deu mais agilidade. Como é que você vai perguntar, Alex, em 6 meses vocês apresentaram uma norma? É mesmo. Aonde que você consegue, dentro da Anvisa, apresentar uma norma? E é uma experiência muito grande, porque a gente vai repetir essa experiência aqui, tá, gente? Que ano que vem tem a revisão da RDC 560, antiga 207, e vai passar pela mesma coisa. Ou seja, nós vamos continuar tendo a mesma, como organizar. Aí eu vou pensar como eu organizo o meu Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, como eu planejo a atuação da vigilância sanitária, sem pensar em requisitos em convergência regulatória, em subsidiar as ações, em financiamento, em gestão de dados, integrar a vigilância sanitária às demais ações, não só da saúde, é isso que às vezes a gente esquece. Eu tenho que conversar com o MAPA, gente, eu tenho que conversar com a Receita, eu tenho que conversar com a Secretaria de Fazenda. Não é apenas o SUS, são todos esses. Tem que conversar com o meio ambiente, cara. E aí? Defesa Civil, vai ter uma emergência. E o exemplo do Rio Grande do Sul, os colegas aqui do Rio Grande do Sul, cara, agradecer muito, porque muito do trabalho está sendo agilizado, porque o Porto Alegre, Rio Grande do Sul, toda a cidade tinha um plano de contingência, tinha um plano de ação. Então, o processo de doação, o processo de articulação está sendo muito mais agilizado. À toa que você observa, a gente não está tendo esse conflito de fulano faz o quê? Não. Qual é a regra? Qual é a regra que eu tenho lá para adoção, para fazer doações, para fazer o meu trabalho, para fazer a movimentação de doentes, de pessoas? E isso é um trabalho que eu uso o meu planejamento e o gerenciamento de risco, uso esses instrumentos que promovem as ações com segurança. Então, eu posso, sei que tem uma catástrofe, é um desastre, mas talvez eu possa estar tendo um grande exercício de minimizar os efeitos. Talvez talvez se estivesse sem nada, a gente estava numa situação bem pior. Mas eu agradecer toda a equipe aí do Rio Grande do Sul, né? Você fez vídeo exemplo, você conversou com a Denise na semana passada, viu como ela estava. Não, nós fizemos, estamos fazendo, ou seja, debaixo d'água. O exemplo disso, ela falou, está debaixo d'água. Foi um exemplo, nossa, foi. Ela falou, um estamos exemplo trabalhando de determinação debaixo d'água. E está fazendo. Então, eu tenho como. Gente, renovação de licença, joga para depois. Renova tudo automático. Ou seja, tudo tranquilo, gente. Eu consigo fazer essas ações e interagir as ações de vigilância sanitária com as demais ações, principalmente nessa situação de catástrofe, coordenada com a Defesa Civil e com a Secretaria de Saúde. Exato. Alex, chegaram algumas perguntas aqui que são bem parecidas. Referente ao MEI, né? Então, como que fica a questão do MEI? Até lá na consulta está disposto bem claro em relação ao MEI, né? Mas junto com o MEI também tem a questão do representante comercial que você falou que pode ser na residência. Então, tanto o MEI quanto o representante comercial pode ser na residência. Mas lá na consulta pública já está disposto isso, que se ele tem uma empresa lá, é uma autorização para fazer vistoria dentro da residência, porque é isso que o pessoal perguntou aqui, mas pode inspecionar dentro da residência? Então, sim, se ele tiver uma empresa lá, né, um MEI ou for representante comercial, a vigilância sanitária pode realizar a inspeção. Agricultura familiar,
cooperativa. Gente, é o que tudo está previsto na lei de liberdade econômica, né? Se pode fazer suas críticas à lei, mas que já estavam lá, que é o que já estava previsto na RDC 49 quando fez do microempreendedor. Então, a gente não mudou muita coisa, a gente só, acho, talvez, está trazendo novos instrumentos, porque você tem que entender a nossa, talvez, realidade de 20 anos, de 10, 15 anos atrás e hoje, que é uma realidade que são os aplicativos. Então, né, muitos Sim, empreendedores, exatamente. na verdade, você utiliza a tecnologia, né, Exatamente. para prestar o Acho que a gente, serviço. só tem mais uma pergunta aqui da Luciana. Alex, estamos dentro da rede sim, seria Isso. licença inicial, né? Não damos a licença sanitária, a prefeitura não pode dar o alvará de funcionamento. Como fica o estabelecimento sem licença sanitária que seja de alto risco? Ele pode funcionar ou teríamos que Não, interditar? não, ele não pode funcionar, batom na cueca, né, gente? Se eu tenho uma atividade que é de alto risco, e é uma licença inicial, é diferente do que eu tenho. Eu tenho lá a empresa que está em funcionamento, que ela não renovou a licença, mas em algum momento ela teve licença. Em algum momento ela tem autorização de funcionamento, certo? Mas aí ela não renovou, pagou, aí você abre o processo e verifica dentro do seu gerenciamento de risco. Ah, tudo bem, eu não renovou, mas está atendendo os requisitos? Tá. Então paga a multa para renovar a licença, igual que você paga aí quando você paga atrasado. Não é isso? Quando você paga Alex, atrasado, referente à AF simplificada, referente à AF desculpa, não vi. simplificada que você comentou, vai ser publicada uma regulamentação sobre isso ainda, Sim, né? a RDC 16 está dentro Da AF simplificada, que hoje não existe. Isso, possivelmente é o que vai estar acontecendo logo depois. Uhum. Deixa eu ver se ficou Mas, como alguma eu disse, pergunta o ainda. trabalho, eu não posso fazer uma norma da Anvisa que seja diferente, conflitando com uma outra norma da Anvisa. Então, Claro. Uhum. a área de autorização de funcionamento, a GGFIS, é a grande parceira. Assim como a PAF, É, por exemplo. Tem muitas atividades da PAF. Não parece, não. As atividades ali relacionadas a portos e fronteiras, a porto. Tem muito prestador de serviço, na qual a empresa é licenciada por vocês, no município, e o cara presta serviço do porto. Então, eles são uhum. um dos que estão. É um grande parceiro a área da gerência de portos e aeroportos, porque ela vai facilitar muito a vida dela, segundo o próprio gerente geral já falou, não, isso aqui vai me atender e vai resolver uma situação, porque se eu tenho uma norma geral harmonizada entre os entes do SNVS, não tem mais o problema de o porto da Bahia de Salvador faz de um jeito e o aeroporto lá do Maranhão faz de outro. Aí quebra a firma deles também, né? Exato. E, Alex, a Marcele pergunta se tem previsão de fazer algum encontro com o setor regulado para debate da consulta Ah, pública por sim. parte da Anvisa. Inclusive, na terça-feira, nós tivemos uma reunião com a CGSIM. Lembre-se que a Anvisa é representante dentro do Comitê de Simplificação da CGSIM. E nós tivemos o retorno das atividades da CGSIM e já apresentamos isso. Como eu disse, não serão feitas várias reuniões e eventos. Então, todos aqueles que acharem importante convidar, nós estaremos aí. Podem convidar Uhum. a Anvisa. Aí eu, a Muito equipe, difícil para quem está na ponta entender essa visão otimista de renovar sem inspeção para alto risco. É uma Mas eu mudança, como fazia eu falei, a gente isso. tem que pensar fora da caixa, né? É Mas uma eu já mudança fazia mesmo. isso, gente. Ó, lá no Rio de É. Janeiro, a gente já fazia isso lá, o relatório, eu já tinha empresa, o relatório estava vigente, renovava a licença. Eu já tinha um relatório vigente, acabei de fazer a inspeção um ano, não tinha Em porquê. produtos, né? Na área de Ainda produtos, mais isso é a comum. gente era na área de produtos, concordo que na área de serviço talvez seja uma mentalidade, mas na área de fabricante de produtos talvez isso é mais comum, porque até o colega falou, na área de produtos já tem isso, eu já tenho procedimentos harmonizados dos grupos, que produtos talvez isso esteja mais, e na área de serviço e de sangue, está começando a fazer isso. Sim.
Então, para quem já está acostumado na E área de... alimentos estão longe disso. E aí, ainda. alimentos, a gente está com um problema sério ainda, né? Isso, a gente vai chegar, estamos aqui para isso. Mas na área de medicamento, dispositivo médico, até talvez em cosméticos, a gente também vai começando agora, mas essa questão do gerenciamento de risco, o relatório ter validade, considerando o grau de conformidade, não é isso? O grau de conformidade que ele atendeu, que aquela empresa possui, um relatório tem validade de 5 anos na indústria farmacêutica. Não é isso, Tereza? 5 anos. Pronto. O cara só vai inspecionar a empresa daqui a 5 anos. Normal. Sem problema nenhum. Pela categorização, né? É, Conforme a categorização, por exemplo, na área de produtos, conforme os procedimentos padrões da Anvisa, conforme a categorização, a licença pode valer de 1 até 36 meses, né? Quem sabe, isso. após 1 ano, você poderia renovar automático baseado na categorização de risco. Só que ocorre que a gente não faz isso nas outras áreas, né? Como eu falei, alimentos, está longe disso, serviços ainda está longe disso. Por isso que eu até comentei com você, é uma coisa que a gente precisa amadurecer nas vigilâncias sanitárias, né? Então, vai ser um processo de mudança. Assim como foi o processo de mudança da licença sanitária automática, né? Porque no começo não foi fácil, muitas vigilâncias sanitárias demoraram a implantar a licença sanitária automática, agora a gente vai passar por um outro processo de mudança, que é fazer o gerenciamento de risco, né? Mas para isso eu creio que a gente precisa fazer capacitação, a gente precisa amadurecer essa ideia, fazer até alguns simulados, né? Fazer algumas classificações de risco juntos, né? Estudos de caso, Simplifica a Visa está aí para isso, né? Para a gente estudar também e tentar compreender juntos, né? Esse tema, né? Como eu falei, a gente começou a fazer matriz GUT, mas ainda é um desafio para nós fazer matriz GUT só na reclamação ali que a gente recebe. Então, imagine fazer o gerenciamento de risco como um todo. Então, é algo que a gente precisa amadurecer como Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, e a gente vai precisar muito do apoio da Anvisa, né, do Estado, os estados apoiando os municípios, capacitando, né. Hoje, graças a Deus, a gente tem essas ferramentas online que auxiliam e facilitam muito, né. Mas acredito que a gente vai ter que ter muita troca de experiência, até essas oficinas regionais que estão tendo, né, com o recurso da Anvisa, e a Anvisa tem disponibilizado recursos dos municípios, acredito que é um ótimo tempo para ser trabalhado nas próximas oficinas, né, essa questão do gerenciamento de risco e essa nova forma que a gente vai ter de trabalhar, né? Então, é um grande desafio, mas a vigilância sanitária é isso, né? Desafio após desafio, senão não é vigilância sanitária, né? Perfeito. Lúcia, por favor, você levantou a mão. Infelizmente, a gente precisa, você tem que botar aqui no chat, ou bota no Instagram sua dúvida, para a gente tentar resolver. Muito obrigado. Ó, a pessoa está elogiando muito. Obrigado, eu agradeço muito. Quem sou eu? A gente tenta colaborar. Tereza é 10, Tereza sempre é 10. Compartilha lá. Que bom que a gente possa trazer isso. Gente, é a primeira de muitos eventos. Eu sei que muita gente está... O que eu acho importante, né, Tereza? Leiam tanto o relatório. Eu sei que o relatório são 200 páginas, mas tira um final de semana. Não tem jogo. Leiam. Marquem. Marquem lá a sua dúvida. Bota isso no formulário. Eu acho que converse. Gente, aproveite e converse entre vocês, gente. Aproveita aqui no Simplificar a Visa, bota no grupo, tal coisa, como é que você faz lá, como é que pode adotar. A gente está tendo uma grande oportunidade que a gente não, eu nunca tive, estou tendo agora, a gente trocar informações com os colegas distantes. Não mais com minha panelinha ali, dos 4 batendo cabeça ali na salinha, né? Agora, como é que o fulano faz isso? E até quero colocar... Eu só quero colocar a minha experiência, que quando eu fui ler consulta pública, eu estava tão ansiosa. Eu queria ler tanto esse documento, assim, né? Estava esperando já. Eu já tinha lido o análise de impacto regulatório, eu até aconselho quem não leu ainda até ler primeiro do que ler a consulta pública, né? Daí, na hora que saiu, eu falei, nossa, só dei uma passada de olho, eu queria chegar no final e poder entender. Então, é uma leitura, assim, que não é uma leitura de uma vez só. Você precisa ler uma vez, reler, daí começar a entender os conceitos, né? A hora que eu li a segunda vez, que começou a clarear, assim, qual era a ideia, né? Que são 2 coisas diferentes. A primeira coisa é licenciamento inicial, a outra coisa é o licenciamento automático, né? Depois eu fiz uma tabela comparativa com o risco atual, com o risco que está sendo proposto
nessa nova, até para a gente poder, como vigilância sanitária lá municipal, sentar e discutir com os fiscais quais são as mudanças e que a gente pode contribuir como consulta pública, né? Então, assim, eu recomendo muito que, apesar de ser um documento extenso, leiam e leiam várias vezes, porque nessa leitura repetida que a gente começa a entender e leiam o relatório de análise de impacto regulatório, porque a partir daí você começa a entender o conceito, né? Por que chegou nesse documento? Porque antes teve um estudo, teve 3 propostas, né? Uma proposta era ficar como estava, a outra proposta era seguir o risco da CGSIM, né? Se não estou enganada, e a última era trabalhar com classificação de risco. E nessa análise de impacto regulatório foi determinado que iria trabalhar com análise de classificação de risco. Então, a partir daí, foi visto todas as contribuições, chegou nessa determinação de análise de risco, e a partir disso foi escrita a consulta pública. Então, é um processo, por isso que eu falei, Alex, fala do processo. Porque não foi algo que surgiu da cabeça do Alex, foi lá e colocou, mas sim foi toda uma análise, né? Todo um rito que a Anvisa precisa seguir. Então, leiam, tirem um tempinho para vocês lerem, né? Leiam várias vezes para daí começar a clarear, entender. A gente até pode fazer um outro momento, né, de discussão para pensar em propostas mesmo para colocar ali na consulta pública, né? Porque é a hora da gente falar como município. A Anvisa está colocando ali o parecer deles, a proposta deles, mas nós, como municípios, podemos ler, discutir com a equipe, né? Leve para sua equipe, discuta, faça em reunião, para poder sair propostas para colocar lá. Porque, como eu falo para a Alex assim, também, não adianta, assim, o município não ler, não contribuir, e depois ler aquele documento e reclama. Ah, mas a Anvisa não ouviu o município, a Anvisa não ouviu o Estado, ninguém me ouve, né? A vigilância sanitária municipal é deixada de lado. Mas se a gente não lê, se a gente não faz a nossa parte para contribuir, como é que a gente vai fazer parte do processo, né? Então, a gente tem que criar esse hábito de ler, discutir e participar. É isso que eu estou no Simplifica Anvisa, né? Essa discussão ampliada. Porque a gente precisa fazer parte do processo, mas isso depende de nós também, não só da Anvisa, né? Não é só a Anvisa, né, vir até nós. Nós temos que ter a Anvisa também, a Alex está aqui para isso. E a gente tem que fazer a nossa parte, sim, de se apropriar desse conhecimento, entender, porque a gente só vai contribuir também se a gente entender como que esse processo começou, né? Por que chegamos até aqui. Isso. Pessoal, eu gostaria que você preenchesse a lista de presença, para que a gente possa mandar o link da gravação depois para vocês no e-mail, né? Sim, E também exatamente. avisá-los dos Todos próximos aí, preencha a eventos. lista, né? Isso. E eu gostaria também que vocês comentassem se gostaram desse formato, né? Primeira vez que a gente faz o webinar, o Alex falou assim, Maria Tereza, tem certeza que você quer fazer um webinar? Não vai dar certo isso, ainda vamos fazer. Então, eu queria saber se vocês gostaram ou não, né? Foi a proposta da webinar pela apresentação, né? Porque no Instagram fica difícil de fazer a apresentação, também tem questão que trava bastante. Então, a gente optou por esse formato e a gente gostaria de saber se vocês gostaram ou não, para a gente saber se devemos fazer outros ou não, né, Alex? Posta de novo aqui a lista, tá, Tereza? Por favor, preciso Vou do postar. link. Eu tentei Posta fixar, de mas novo eu não vou aqui. conseguir. Vou postar. Gente, eu só tenho que agradecer. Desculpa, como eu disse, é a primeira de outras atividades que nós vamos fazer. A gente apresentou isso no GT Visa. Todos aqui têm acesso às atas das reuniões. A gente posta muito no Teams. Aqueles colegas aqui que não estão, por favor, cadastrem-se. Entre em contato, pede para se cadastrar no time, no WhatsApp. Muitas das coisas a gente coloca lá. Então, a gravação aqui do webinar, juntamente está com a apresentação, no Instagram consegue fazer, né? Você faz um resumo, né? Um resumo, hein? Uhum. Podemos Não, mas fazer, você mas eu consegue. quero colocar no YouTube, né? Depois E eu no vou YouTube, fazer o isso. canal Então, do Simplifica lá. isso, então pronto. Aí você, o link eu vou deixar, assim que acabar aqui, eu vou baixar e deixar com a Tereza. E a Tereza vai Uhum. postar ali nos canais dela do Simplifica Visa. Isso. Tá bom? Uhum. Então, todos a gente vai fazer uma ampla divulgação para esse trabalho e conto com a participação. E não fiquem restrito aqui, não, gente, por favor. Então, leiam, conversem, saiam do grupinho e, como falou, mente aberta, sai da casinha. Infelizmente, é sair da casinha mesmo. Eu levei tempo, tá, gente? Eu acho que muitos sabem. Eu, como disse, assim, lá atrás eu carimbava livro, Uhum. carimbava licença, o cara não tinha licença, eu fechava, normal. Fazia o que todo mundo Uhum. faz, com qualquer servidor Sim. de vigilância sanitária faz.
tranquilo. Uhum. Né? Um colega uma vez fechou a farmácia porque era farmácia branca, não era branca. Aí Não eu era. parei, ué, por quê? A farmácia tem que ser branca? É, tem que ser branca. Tá bom. E o cara fechou a farmácia. Tá bom, e aí eu pergunto, qual é o impacto disso que a farmácia tem que ser branca? É branca mesmo? Onde que tá Uhum. isso? Mas tá lá. Então, é realmente a gente mudar de caixinha, entender o que é o risco e a gente atuar no risco, principalmente. É o que sempre falo com a gente, né? Atuar no pós-mercado. O que é o Uhum. pós-mercado? E é o pós-uso? É muita coisa para a gente aprender ainda, para a gente ter uma cultura melhor, uma cultura do risco, para a gente poder atuar melhor em tempo oportuno. Então, Tereza, não sei se o Exatamente. pessoal já está satisfeito, né? Já passamos aqui de 1h30. Acho que a gente pode encerrar, né? Porque já estamos aí com 1h40 de webinar, senão o pessoal não vem para a próxima, né? Exato. O Mas eu quero pessoal fica agradecer muito a todos cansado. que estiveram aqui. Pode falar, Alex, se eu interrompi. Quero Eu só agradecer quero de novo, agradecer. Alex, Obrigado pela que oportunidade e a paciência de todos. Mais de quase 90 pessoas que estiveram aqui presentes. Eu estava vendo aqui. uhum, Eu quero que excelente. vocês compartilhem em paz, mesmo sendo à noite. Eu sei que é difícil, à noite, todo mundo voltando. Eu acabei de chegar do trabalho, eu não jantei também. Estava na Anvisa, Também até não. às 7 horas da noite. Uhum, Então, muito obrigado uhum. pela presença. Obrigado, Também não Tereza. Sabe jantei. que pode contar aqui com a gente se precisar. Pessoal, muito obrigada. Obrigada, Alex, novamente, por ter topado aí disponibilizar seu tempo aqui conosco. Obrigada a todos que participaram. Assim que a gente tiver o link, a gente manda da gravação para vocês, né? Para vocês reverem. Hum. E o Simplifica Visa está à disposição para a gente conversar. Tem um grupo lá também do Simplifica Visa. Vamos trocando ideia lá. E quem sabe a gente faz mais ainda antes do final da consulta para a gente pensar, né? Quero que vocês leiam com atenção os documentos que a gente já falou. Quem não conseguir acesso pode me mandar uma mensagem, que eu encaminho o link para vocês também para acessarem a consulta pública. Tem gente perguntando se vai ficar gravado, a gente vai depois disponibilizar lá também, vou tentar disponibilizar no YouTube, nunca fiz, mas a gente aprende lá para colocar, e também para vocês poderem rever, e até quem não pode assistir, disponibiliza para a equipe, né, esse diálogo que foi bem esclarecedor. Obrigada a todo mundo que esteve aqui, plena quinta-feira de noite, bom descanso a todos, e Precisando. até a próxima. Tenha Obrigada, uma Alex. ótima semana para todos. Muito obrigado. Obrigado, Tereza. Obrigada, tchau. Deixa eu fechar aqui. Vamos lá. Encerrar a gravação. Muito bem. Tereza, muito obrigado, querido. Espero que tenha gostado muito, todos vocês aí presentes. Tchau.